Você se irrita facilmente quando alguma coisa parece injusto? Você sente que precisa provar o tempo todo que você está certo? Ou ainda tem dificuldade de lidar com os seus erros e com os erros dos outros? Nesse vídeo, eu quero falar com você sobre a ferida da injustiça. Como ela se instala, como ela molda o comportamento na vida adulta, como ela interfere ou pode interferir no relacionamento com Deus e como você pode iniciar um processo de cura. A ferida da injustiça muitas vezes também apresenta traços de rigidez emocional e de autocobrança excessiva. Antes, porém, eu quero convidar você a assistir os outros 2 vídeos que eu fiz sobre a ferida da rejeição e a ferida do abandono. Confere, porque é muito importante. Quanto mais conhecimento você tiver, mais liberdade você vai ter. Mas então, como a ferida da injustiça se instala? Assim como as outras feridas emocionais, ela na maioria das vezes se instala na infância. Nasce na infância, principalmente naqueles ambientes muito rígidos, muito severos ou controladores. A criança pode ter vivido punições excessivas, críticas constantes, cobranças desproporcionais à idade dela, favoritismo entre irmãos, regras sem explicação, falta de espaço para errar. Ou pode ter se desenvolvido escutando aquela velha fala: engole o choro, menino, engole o choro, menina, aqui não tem moleza não. Aqui nessa casa, enquanto você estiver aqui, quem manda sou eu. Ou então ainda, você tem que ser melhor. Essa criança, então, aprende que o amor ele está condicionado ao desempenho dela. E ela começa a formar crenças, como por exemplo, o mundo é injusto e eu preciso ser perfeita. Eu preciso fazer tudo com perfeição o tempo todo, porque eu nunca alcanço aquele patamar que me pedem. Eu não posso errar, mas é muito difícil. Então ela fica nesse conflito. É muito difícil, mas, por outro lado, errar na cabeça dela é fracassar. E ela tenta, então, viver tentando controlar tudo e todos, para que ela não seja punida emocionalmente. E depois, como isso aparece na vida adulta? Aquela criança, essa criança, pode se tornar um adulto extremamente crítico, perfeccionista, rígido consigo mesmo, intolerante com erros próprios e erros dos outros. Pode se tornar uma pessoa extremamente controladora e emocionalmente fechada. Por exemplo, no trabalho, ela pode ter dificuldade em delegar funções, em delegar coisas, tarefas, ou ela cobra demais da equipe, ela não admite falhas e ela se frustra quando as coisas não seguem exatamente do jeito que ela planejou. Nos relacionamentos, muitas vezes ela tem dificuldade em demonstrar a sua vulnerabilidade. E ela pode até parecer fria, né? Frio ou distante. E ela julga tudo e todos com muita facilidade e tem muita dificuldade em perdoar. Com ela mesma, ela vive se cobrando, ela tem uma autocobrança constante. Ela tem dificuldades de celebrar as suas conquistas. Imagina pequenas conquistas, aí ela não consegue celebrar mesmo, né? E quando ela descansa, ela se sente culpada. Ela tem dificuldade de relaxar. Por trás desse medo existe um medo de perder o controle, um medo de falhar, medo de ser punido. A ferida da injustiça cria uma armadura e a pessoa aprende a se endurecer para não sentir dor. Como consequência, ela tem dificuldade de levar uma vida com leveza, uma vida tranquila. E como isso afeta o relacionamento dela com Deus? Sem dúvida nenhuma, a pessoa que carrega a ferida da injustiça, ela projeta ou pode projetar em Deus essa ferida da injustiça. Ela pode enxergar Deus como um Deus muito severo, exigente, que está sempre avaliando o seu desempenho. Ela pode acreditar também que Deus só aprova quem acerta e que Deus é muito severo e vai puni-la assim que for possível. Também ela acredita que Deus exige perfeição constante
E então ela vive sempre tentando merecer o favor de Deus. Ela ora, jejua, trabalha, vai à igreja, mas no fundo, ela tenta a aprovação. Ela tenta garantir a aprovação de Deus. E com isso, ela tem dificuldade de descansar na graça, porque para ela tudo funciona por mérito. Fez, ganha. Não fez, não ganha. Mas a palavra de Deus mostra que essa lente está distorcida e a palavra de Deus confronta essa ideia. Em Romanos 8:1, por exemplo, está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não está dizendo que para quem fez ou não fez coisas para merecer, mas sim está dizendo para os que estão em Cristo Jesus. Salmo 103:10 diz: Deus não nos trata segundo os nossos pecados e nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Deus é justo, mas a justiça dele é uma justiça restauradora, não punitiva, como muitas vezes imaginamos. Percebe então que a ferida da injustiça também distorce a percepção de quem Deus é, e como resultado, essa pessoa passa a viver sob condenação constante. Isso gera culpa crônica e rigidez espiritual. E como iniciar a cura da ferida da injustiça? O primeiro passo é reconhecer a rigidez, reconhecer que tem essa ferida da injustiça. Reconhecer o quanto você às vezes é duro, muito duro com você mesmo e com os outros. Em segundo lugar, permita-se ser humano. Isso não quer dizer que você vai sair fazendo as coisas errado ou de qualquer jeito, mas sim que você tenha a maturidade de saber que errar faz parte da vida humana e que o fato de você falhar não destrói o seu valor. Em terceiro lugar, ajustar a lente espiritual. Efésios 2:8 está escrito assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, graça não é recompensa por desempenho, mas é um presente de Deus. E você não precisa ser perfeito para ser amado, mas sim estar conectado com Deus e ser aberto com Ele. E ser sincero, ser franco com Ele, porque Ele conhece tudo. Ter um relacionamento de amizade com Ele. Talvez o passo mais difícil para quem carrega essa ferida seja aprender a descansar sem se culpar. Confiar sem controlar e amar sem medir. Então, recapitulando, reconheça a ferida da injustiça. Reconheça se você é de fato muito rígido, julga muito você e os outros. Observa-se interiormente, perceba os seus comportamentos e então renove a sua mente com a verdade e com a graça, a verdade da graça de Deus. E permita-se ser imperfeito. Como eu disse antes, não fazer as coisas de qualquer jeito por causa disso, mas permitir-se ser humano. E o humano é imperfeito. A injustiça pode ter feito parte da sua história, mas você não precisa ficar vivendo no modo de defesa. Você pode escolher trocar a rigidez por confiança. Você pode escolher trocar a cobrança por graça, a graça de Deus. E se você percebe que a ferida da injustiça tem influenciado sua vida, no seu cotidiano, tem atrapalhado inclusive o seu relacionamento com Deus ou relacionamento com outras pessoas, você não precisa enfrentar isso sozinho, não precisa enfrentar sozinha. Existem muitos profissionais e eu também posso te ajudar nesse processo. É só me chamar no direct. No próximo vídeo eu vou falar sobre a ferida da traição. Não perca e lembre-se de, em tudo o que você fizer, ser intencional.